Bom dia a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos início com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretriz Orçamentária 2019, projeto de lei de número 1644 de 2018, de cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Diretriz Orçamentária. Sempre ressaltar que acabei de divulgar o calendário e que cada secretário convocado terá um prazo máximo de 20 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavras aos senhores vereadores e vereadoras por 5 minutos, que queiram, óbvio, perguntar. E aos demais, por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Nesse momento, vamos receber o secretário de Justiça, o senhor Ayrton Trevisan, e José André Moraes Filho, chefe de divisão. Também quero ressaltar a presença aqui do secretário de administração desta edilidade, Valdomiro Carlos Ramos, do PTB. Obrigado pela presença. Tá bom? Vem. Graças a Deus, prazer. Secretário, Vossa Senhoria tem a palavra para a sua explanação por até 20 minutos. Alô, bom dia a todos. Eu gostaria de homenagear todos os vereadores na presença aqui do nosso presidente Moreira. Dizer que é um prazer retornar a essa tribuna. Hoje na Secretaria de Justiça. A nossa secretaria, como todos sabem, juntamente com a Procuradoria-Geral do Município, ela centraliza o assessoramento e orientação jurídico-normativa do município. Entre as suas atribuições está a de exercer a defesa do município nas áreas trabalhista, fiscal, judicial e da administração municipal direta, propor em favor do município as ações cabíveis e defendê-lo nas contas onde eles sejam o município seja réu. E as nossas ações objetivam a melhora constante dos processos administrativos, buscando agilidade, eficiência e articulação com o Poder Judiciário e eleitoral. A nossa missão é exercer a administração jurídica com justiça e respeito ao munícipe e ao município. Nossa visão de futuro é ser uma secretaria de excelência em administração jurídica, referência nacional em gestão jurídica municipal. E isso feito a partir de valores como respeito ao munícipe, respeito ao servidor, integridade, lealdade com a instituição, legalidade e profissionalismo. Bom, como todos sabem, a nossa secretaria não é uma secretaria que realiza um serviço diretamente ao munícipe, mas sim presta assessoria às outras secretarias e ao próprio prefeito. Baseado nisso, nós temos um orçamento da ordem de 60.610 para o ano de 2019, 5% maior do que o orçamento do ano de 2018. E esse orçamento, em grande parte, na medida em que a gente não realiza efetivamente obras, enfim, em favor dos munícipes, é concentrado em gastos com pessoal. Então, 58% desse orçamento é destinado a gastos com pessoal. Nós temos 26% não é um gasto do orçamento, que é a previsão relativa a honorários advocatícios de condenação em processos judiciais em favor dos procuradores municipais. Para que possa ser feito pagamento, esse dinheiro, apesar de não ser do município, ele entra como se fosse uma receita orçamentária e é distribuído entre os procuradores. Então, na verdade, o custo em si da secretaria é da ordem de 44 milhões, porque essa diferença é relacionada a esses honorários advocatícios, uma previsão
de entrada desses honorários em favor dos procuradores. Nós temos também cerca de 4,5% de gastos com apoio do Poder Judiciário. O município mantém convênio com o Poder Judiciário e custeia aluguéis de vários prédios dentro do município. Eu posso exemplificar para vocês o prédio da Vara da Família, ali na Felício Marcondes, o prédio da Vara da Infância e da Juventude, ali na Presidente Prudente, o prédio do Juizado Especial na Rua IP, os cartórios eleitorais que tem em Vila Galvão, que tem em Cumbica, que tem aqui na Monteiro Lobato, e isso leva praticamente 4,5% do nosso orçamento, algo da ordem de 2.800.000 por ano. Temos também cerca de 3% desse orçamento destinado ao custeio de despesas cartorárias, como custas, ARs e etc. E, por fim, isso aí é da ordem de 1.900.000 por ano. E, por fim, temos cerca de 7,5% para o custeio das ações de manutenção da Secretaria, tais como a alocação da sede, software jurídico para execução fiscal, manutenção de elevadores, energia elétrica, água, telefonia fixa e móvel e contratos de informática em geral. Então, essa é a composição do nosso orçamento, da ordem de 60 milhões, dividido nessas despesas que eu acabo de elencar. Não temos nada mais a acrescentar e me coloco à disposição daqueles que eventualmente quiserem satisfazer alguma dúvida, seja relacionada ao orçamento, seja de outra ordem. Muito obrigado, secretário Ayrton. Os vereadores que queiram falar, vejo a vereadora sem falar, braba, Sisuda, Janete, Lula, Pietá. Vossa Excelência tem a palavra, vereadora. E a todos os vereadores, ao secretário Trevisan, ao José André Moraes Filho. Presidente, em primeiro lugar, eu quero protestar. E esse protesto, eu farei escrito esse protesto, porque a comissão aqui não é respeitada. Eu não fui consultada e eu tenho agenda. Eu quero protestar e quero propor que segunda-feira nós façamos na parte da manhã todas as 3 secretarias. A minha proposta é essa, porque não é possível, eu aceitei tudo até agora, mas agora chegou o meu limite. Segunda-feira, audiência quando deveria ser LDO. Eu aceitei. Cheguei aqui às 2 horas e fiquei sabendo que não era LDO. Eu aceitei. Porque tinha prazo legal que venceu dia 31. Eu aceitei. Agora, mudou para isso segunda-feira, em um período só. Eu aceito. Agora, mudar sem consultar, eu quero saber que vereador foi consultado para essa mudança. Desculpa, aí, Trevisan, mas os temas de segunda-feira são muito relevantes para a gente saber aqui, sem consulta. Uma vez consultado, conversado comigo, eu me disponho. Agora, eu tenho uma proposta diferente do que o senhor presidente propôs, porque eu acredito que ninguém foi consultado. Em relação ao doutor Ayrton Trevisan, eu tenho 3 questões. A primeira, em relação, o senhor deixou bem claro que a sua orientação é jurídica e legislativa à prefeitura, né? Eu quero saber, em relação aos comissionados, como é que está essa questão? Porque, afinal de contas, quem trabalha merece receber. E eu quero dizer a todos os comissionados que estão nos assistindo que vocês podem levar 20 anos, mas enquanto eu existir, eu estarei cobrando essa questão. Porque não é justo dizer que não se trabalhou. Se trabalha, merece receber. Então, eu quero saber como é que está a situação jurídica dos comissionados, a situação das grávidas, como Procurador Especial da Mulher. Nós solicitamos a questão do atendimento ao pagamento das grávidas, poderiam elas não trabalharem, mas elas receberem, porque isso é lei federal, o senhor sabe muito bem que o senhor é advogado.
que a questão da mulher grávida tem direito, sim, a receber, e isso não pode passar despercebido por essa vereadora, que é procuradora especial da mulher. A segunda questão é em relação às ações civil pública. Por quê? E isso a prefeitura não tem culpa, mas a prefeitura está com o pescoço sobre júdice, né? Então, eu gostaria de saber por quê. Tem várias ações civil pública, mais de 90. Essas ações civil públicas, elas têm caráter diferente. A primeira vara agiu diferente da segunda vara. A segunda vara falou o seguinte: tira esse pessoal e realoca. Isso é muito grave, o juiz fazer isso, com coisa que papel aceita tudo, mas a realidade da habitação. Como é que vai tirar uma pessoa que está há 30, 40 anos morando num local e dizer, você vai ter que sair? Isso é, no mínimo, desumano. E também não é correto a gente aceitar que o judiciário judicialize tudo e imponha um problema. Claro, o meio ambiente é necessário respeitar, mas as leis ambientais foram mais recentes do que esse pessoal morava na região. E, por último, eu queria entender os 5%. 5% é o quê? É sucumbência? Me explique melhor, porque de 60 milhões, na verdade, o senhor disse 44 que fica. Eu gostaria de receber esses dados, porque o senhor colocou 58% é para a questão de pessoal, RH. Né? E aí, 5% desse valor, eu queria que o senhor me explicasse melhor esses pagamentos. O que é, porque se eles já estão trabalhando na prefeitura, como é que vão receber esses 5% a mais? Quem recebe, o que é isso? Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Quero também dizer a Vossa Excelência que recebo os seus protestos, que não são mais de um, são no plural, mas gostaria de avisar que vereador é um agente político e a Câmara Municipal é um órgão independente, Vossa Excelência sabe mais do que eu. E que nós temos um calendário a ser seguido para que tenhamos tempo hábil para enviarmos as nossas emendas parlamentares. Vossa Excelência, mais que ninguém, o público todo sabe que tivemos uma greve, uma complicação, e que segunda-feira não foi possível abrir a audiência pública exatamente por causa de uma prestação de contas da saúde, e não adianta protestar, porque a nossa obrigação é exatamente estar aqui. Eu fui designado pelo PTB no final do ano para ficar aqui e eu vim todos os dias, não faltei um dia, como Vossa Excelência não faltou até agora. Então, eu cheguei aqui às 9 da manhã e fui embora a SDS, ou seja, só Deus sabe. E aí, tomamos a decisão, junto com o vereador Geraldo Celestino e o secretário de Saúde, para fazermos essa audiência pública da saúde, da LDO, às 9 da manhã, exatamente por uma questão de bom senso, porque é uma secretaria que muita gente quer perguntar e nós não teríamos tempo hábil. Então, portanto, deixo o registro e Vossa Excelência tem o direito de protestar. Só eu que não tenho o direito de ficar mudando para agradar a Vossa Excelência e desagradar. Até porque a bancada do PT tem 7 vereadores, Vossa Excelência pode designar um outro. Com a palavra, o nosso amigo Carlos Schneiderman, com até 2 minutos. Vereadora, eu nunca faltei com respeito a nenhum colega vereador nesta casa e nem teria coragem de fazer isso. Tudo que a gente discute aqui são no campo das ideias. Cumprimentar o doutor Ayrton Trevisan, meu colega advogado e toda a sua equipe aí da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Doutor Ayrton, tem algumas coisas acontecendo, no mínimo, estranhas. Por exemplo, a operação do aterro, que a gente chamava aterro da Quitaúna, não é mais da Quitaúna. Está no 3º contrato emergencial
A Constituição diz que o contrato emergencial é 180 dias. Vai completar 1 ano e meio e certamente será feito um próximo contrato emergencial de mais 6 meses. A Secretaria de Assuntos Jurídicos está atenta a essas situações? Renovações de contratos emergenciais? Segunda coisa estranha que está acontecendo, por exemplo, a Secretaria da Saúde tem alguns serviços que estão sendo prestados sem contrato e vem sendo pago por indenização. Secretaria de Assuntos Jurídicos está atenta a essa situação? Quer dizer, por exemplo, serviços de laboratório. Faz mais 6 meses que não tem contrato e se paga. São valores altos, 1,5 milhão por mês, uma coisa assim, e sem contrato. Como o senhor colocou bem o papel da Secretaria de Assuntos Jurídicos, eu gostaria de saber o que está acontecendo. Essa é minha dúvida, as demais questões a vereadora Janete já colocou. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Você vai fazer uma pergunta. Erinaldo quer fazer perguntas. Vossa Senhoria terá 2 minutos para perguntar. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário. Através da sua pessoa, cumprimentar a mesa e a todos os presentes e os vereadores. Na verdade, presidente, não é bem uma pergunta, é mais um agradecimento ao secretário. A gente só se conversa pelo Facebook, então eu queria deixar aqui o meu abraço, o meu respeito pelo secretário, que sempre ele faz as suas ponderações no Face, nos tira as dúvidas, né? Então eu acho isso importante por parte da administração. Então, gostaria de deixar... Sempre ele me questiona, Erinaldo, vai devagar, Erinaldo, não é assim, né, secretário? Eu sou assessor do vereador Laércio Sanz, né? Então, fica aqui o meu agradecimento pelos questionamentos que às vezes eu faço e o senhor coloca. Mas eu gostaria que o senhor, aproveitando que está sendo transmitido, e a população não tem esse discernimento, gostaria, se possível, né, que o senhor pudesse explicar sobre a cobrança tarifária. Eu sei que não não compete à sua pasta, mas dá para ajudar judicialmente se ela porque dizem que cobram 2 preços. O preço da passagem com cartão é um, na passagem com dinheiro é outro. E muitas pessoas falam que cabe ação. Eu mesmo lhe questionei isso no Face, e o senhor disse que não, que era mais ou menos parecido igual a conta de água, que vem a conta de água e o esgoto. Então, e tem pessoas que ainda me perguntam sobre isso. Se o senhor pudesse esclarecer, também fica ao seu critério, pode ser por escrito também ou algo parecido. É só para aproveitar a sua pasta aqui, tá bom? Obrigado e um bom dia. Muito obrigado, Erinaldo. Com as respostas do nosso secretário Trevisan. Cara vereadora Janete, existem posições jurídicas e elas são... vamos dizer, cada um tem uma posição diferente. O prefeito, vamos primeiro tentar contextualizar as coisas. Aqueles comissionados, havia uma ordem judicial para que eles fossem demitidos até 31 de dezembro. Até não significa em e nem depois. O antigo prefeito podia bem ter dispensado todos os funcionários em novembro e ter pago todos os direitos trabalhistas a eles. Era uma prerrogativa dele não mandar embora em 31 de dezembro. Ele também não cumpriu a ordem judicial e acabou ficando por conta do prefeito atual, cumprir a ordem judicial de desligar os funcionários. Bom, isso dito, como a lei que criou esses cargos, ela foi considerada inconstitucional várias vezes, ela foi renovada 1, 2, talvez 5, se eu não me engano, há uma dúvida de que essa inconstitucionalidade possa se arrastar sobre os contratos de trabalho, tornando-os também inconstitucionais. Esse foi o entendimento jurídico
levado ao prefeito. O prefeito, apesar de ser bacharel, ele não é especializado na matéria, e basearam nesse entendimento jurídico. E num parecer do Ministério Público, que foi dado à época, houve por bem o prefeito em aguardar as decisões judiciais para que pudesse ter segurança jurídica e não correr risco de incorrer em improbidade, pagando eventualmente direitos que não deveriam ser pagos. Bom, esse é um quadro do ano passado. A partir do momento que eu assumi a secretaria em janeiro, tive contato com comissão de comissionados, com a vereadora Genilda no meu gabinete, e eu expliquei que eu entendo que o contrato de trabalho não padeceria desse vício da inconstitucionalidade na medida em que o trabalho foi prestado. Mas esse é o meu entendimento, vereadora. Isso não é um entendimento necessariamente do judiciário. Mas estou empenhado, desde que assumi, já conversei com o prefeito, fiz ver ao prefeito que esse ponto de vista é um ponto de vista razoável. Já estive no Ministério Público, estou aguardando uma outra reunião no Ministério Público, para juntar isso a algumas decisões judiciais de segundo grau, que são 3, de cerca de 30 processos. Por enquanto, tem 3 processos transitados em julgado, dando alguns direitos aos comissionados. Não dá licença-prêmio, não dá quinquênio, dá direitos em geral de férias, de 13º, de saldo de salário. Então, a gente soltou uma nota ontem, secretária, que eu assinei, e aquela nota traduz a vontade política do prefeito de resolver essa situação o quanto antes. É uma nota, depois eu posso passar para a vereadora, não tem problema. Mas essa nota traduz essa vontade política. E lá está escrito que nós estamos ultimando esses entendimentos com a Secretaria de Gestão, Secretaria de Governo, Procuradoria do Município, Ministério Público, justamente para a gente poder viabilizar esses pagamentos. Vai ser uma segunda fase depois, eu não sei o montante a ser pago e se o município vai ter condições de pagar de uma única vez. Mas, fechando esses entendimentos, o que deve acontecer em breve, esses pagamentos deverão ocorrer. E é isso que está traduzido já na nota que eu passei. Se depois a vereadora quiser conversar mais um pouquinho, a gente pode melhorar isso. As ações civis públicas, vereadora, de fato a senhora tem razão. O juiz da primeira vara não deu liminares, o da segunda deu. Mas há uma boa notícia. Pelo menos uma dessas liminares nós conseguimos modificar no tribunal, porque não é possível você deslocar pessoas que não se sabe se estão ou não estão. A senhora pega uma ação civil pública, quase que ela diz respeito a um bairro inteiro. E lá no bairro a gente pode ter uma APP, a gente pode ter uma beira de rio que não pode construir, mas nós temos um monte de gente que mora em locais que não tem esse problema dentro do mesmo bairro. Então a briga da prefeitura, vereadora, a briga nossa em favor dessa população é para que seja feita primeiramente uma perícia, ok? Para avaliar quem efetivamente, porque nós temos um levantamento da prefeitura, mas o Ministério Público não acredita necessariamente no nosso levantamento. Se ele acreditasse, a gente podia até fechar um acordo em cima daquilo que o município identificou, acho que lá em 2014, como áreas de risco. Mas eles não acreditam no nosso levantamento. Então só resta fazer uma perícia judicial, e isso tem acontecido. Mesmo nos processos em que a liminar não foi revogada, nós não temos como cumprir a liminar, porque nós não sabemos quais são os imóveis que efetivamente estariam nessas áreas de risco. Então, as ações da primeira vara estão com perícias sendo feitas e da segunda também. Não existe risco de desocupação imediata de nenhuma área, e eu estou dizendo isso, vereador, em relação a ações mais recentes. Nós temos ações antigas que implicaram em desocupações no Recreio São Jorge recentemente, mas são ações antigas que já estão em fase de cumprimento e diziam respeito a áreas que efetivamente eram beiras e córregos, etc., que foram cumpridas, mas são ações antigas. Dessas novas, das 90 que a gente sabe do ano passado, essas daí não tem risco, 90, né? Não tem risco imediato de desocupação de ninguém enquanto não acontecer a perícia. E a gente espera que até lá a gente tenha um programa ou de loteamento popular, ou enfim, alguma coisa que a gente possa
dar condições de moradia digna para essas pessoas que tiverem que ser deslocadas. Ok? Sucumbência, vereadora. Não é 5, na verdade é 26% desse orçamento. Mas não é gasto do município. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Tem o Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, aí eu posso ficar mais à vontade para falar para a senhora sobre isso. O Estatuto diz que é direito autônomo do advogado os honorários de sucumbência. O que acontece? Cada vez que tem uma execução fiscal, cada vez que tem uma ação que o município ganha, existe uma condenação em honorários, que não é o município que paga, é a parte vencida que paga, ok? Não é dinheiro do município. Só que esse dinheiro tem que transitar pelo município para ir para os advogados, no caso, os procuradores. Para isso eu preciso criar um orçamento, eu não tenho como fazer esse pagamento fora do orçamento. Então esse dinheiro é uma previsão de entrada desse dinheiro, ok? Se entrar 1 milhão, é 1 milhão que vai distribuir. Que não é dinheiro do município, é dinheiro que a parte que perdeu o processo paga em favor dos advogados. Não paga para o município, paga para os advogados, mas é dentro de um processo judicial. Por isso que eu fiz questão de salientar que o nosso orçamento, na verdade, não é de 60. O nosso orçamento de município, tirando dinheiro do bolso, é de 44 milhões. O resto é uma mera, vamos dizer, previsão orçamentária para permitir, no momento em que esse dinheiro entre, que a gente faça os pagamentos. Isso não onera absolutamente os cofres do município. Ok? Me fiz entender? Operação do aterro. O Carlão perguntou a respeito dos contratos emergenciais. Eu confesso que eu não tenho uma visão atual disso. O que eu posso lhe dizer é que todos os contratos que são feitos sofrem a correção, sofrem a fiscalização, são objeto de parecer da Procuradoria-Geral do município, não é deste secretário que vos fala, que tem um cargo de confiança, mas é de funcionário de carreira, no caso os procuradores, como é funcionário de carreira aqui o André, que está ao meu lado, e outras pessoas que nos acompanham aqui. Então, certamente, está sendo observada a legalidade desses contratos. A questão de pagamento por indenização, vereador, é o que a gente pode fazer. O Tribunal de Contas entende o seguinte, que quem prestou o serviço tem que receber, sob pena de locupletamento ilícito. A gente herdou muito, o senhor sabe disso, o senhor deixou vários deles, enquanto secretário da Saúde, para pagar a atual administração, e nos resta, na medida em que o serviço foi prestado, pagar mediante indenização. E isso é legal, tem previsão legal e está sendo feito dentro da legalidade. A questão do exame laboratorial, o senhor conhece bem essa história. Houve uma ação judicial, mandado de segurança da LaborClean, que impediu o senhor de contratar o laboratório, o senhor lembra disso? É o senhor, não é outra pessoa, é o senhor mesmo. Impediu de contratar. E esse imbróglio daquela decisão judicial que impedia uma OS de disputar uma licitação juntamente com uma empresa privada, o senhor lembra disso? Só foi resolvido agora recentemente. De qualquer forma, o laboratório que está fazendo o serviço é o laboratório que o senhor contratou. E eu quero crer que o senhor contratou, ele bem contratado, com preço justo e adequado. E nós estamos só continuando até que seja feito, ultimado esse chamamento, que está em fase já de ser ultimado, a gente está fazendo em cima do contrato que tinha da sua gestão, que, diga-se de passagem, é 11% abaixo da tabela SUS. É um bom contrato que o senhor fez. São Paulo paga a tabela cheia, Guarulhos paga 11% abaixo para a mesma empresa. É obra sua. Parabéns. O Erinaldo. O Erinaldo é uma pessoa com quem a gente debate sempre no Facebook. Nem sempre a gente concorda, né, Erinaldo? Mas isso faz parte da democracia. Todos pensassem a mesma coisa, não ia ter graça nenhuma. Eu confesso que eu não tenho dados técnicos a respeito da cobrança da passagem para discutir. Existe uma razão técnica que foi, num primeiro momento, inclusive validada pelo Judiciário,
ao não dar uma liminar em ações populares. Tem 2 ações populares, se eu não me engano, uma da vereadora Genilda e uma do advogado Edson Belo, e nenhuma das 2 se alcançou liminar, porque o juiz não viu ilegalidade, em princípio, nessa cobrança. E a defesa da prefeitura, que é feita pela procuradoria, justificou, e como não sou eu que faço a defesa, eu não tenho o detalhe, mas justificou as razões pelas quais deveria ser daquela forma. E agora está em fase de apreciação pelo judiciário para saber se aquelas razões elencadas e que implicariam num preço mais barato para as passagens compradas com bilhete em relação àquelas compradas em dinheiro é alguma coisa justificável. O que eu posso dizer de qualquer forma é que a população sofre bastante, a população que não é empregada, porque aqueles que são empregados recebem o vale transporte, então pagam 6% do salário, independente de quanto vai custar a passagem, que é uma grande massa de usuários, né? Então existe uma certa demagogia em cima dessa discussão, porque se a gente for analisar os usuários do transporte público, 60%, 70%, 80%, 90% talvez sejam funcionários que recebem vale transporte. Ou seja, o aumento da passagem não os afeta. O fato é que isso vem já desde as outras gestões, os subsídios são muito grandes e o dinheiro é o mesmo. Se a gente propiciar uma passagem muito baixa, vai subsidiar a diferença e vai sair de algum lugar. O dinheiro não vai nascer dinheiro novo para pagar isso. Ou ele vai sair da educação, não, que é obrigatório, mas daquilo que não é obrigatório, vai sair do esporte, vai sair de obras, vai sair de algum lugar esse dinheiro, né? E o município está investindo bastante dinheiro em saúde, como o nosso secretário teve aqui e explanou. Mas a gente pode depois conversar, eu posso tentar colher esse subsídio melhor, essa explicação que foi dada dentro do processo para a gente poder conversar. Gostaria, senhor presidente, de agradecer a oportunidade de prestar esses esclarecimentos aqui a todos e coloco à disposição, independente disso, me encontro na secretaria todos os dias à disposição de quem tiver alguma necessidade de esclarecimento. Obrigado. Muito obrigado, Trevisan. Muito obrigado, José André de Moraes Filho. Muito obrigado ao público que nos assiste, vereadores e vereadoras, assessoria. Quero informar que a próxima secretaria está aqui, é a Secretaria do Trabalho, já vejo a Thelma ali. E não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrado.